Olá a todos que acompanham o jornal Movimento Online. Dou início a mais uma edição do Movimento Saúde. O surgimento da pandemia ocasionada pela Covid-19 vem modificando constantemente a rotina da população mundial, principalmente da área médica, afetando de simples consultas às cirurgias. Mudanças na rotina cirúrgica de todos os hospitais foram implementadas e, a princípio, cirurgias eletivas foram canceladas e postergadas. Fato este que vem mudando ao longo dos dias. Também aí houve novos cuidados extensivos de proteção, com protocolos de segurança dos profissionais e dos próprios pacientes. O tema de hoje do Movimento Saúde é cirurgia plástica. O que a pandemia impactou nessa área? E para responder a este questionamento e outros, eu converso agora com o médico Dr. Júlio Paga Neto, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigado pela disponibilidade, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Olha, o prazer é nosso, com certeza, do nosso internauta que vai acompanhar esta entrevista excepcional. Doutor, conta um pouco da sua trajetória até agora essa especialidade de cirurgia plástica, muitos anos já de experiência nesse mercado que é muito competitivo e aqui no Espírito Santo de muita qualidade, né? Então, eu ingressei na Universidade Federal do Espírito Santo em 1992, fiz o curso de medicina na UFES, depois em 2000 fiquei um ano em Vitória após a conclusão do curso de medicina, depois no início dos anos 2000 fui para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e lá eu concluí então a residência médica de cirurgia geral e na sequência, 2 anos depois, a cirurgia plástica, que são mais 3 anos, então foram 5 anos em Belo Horizonte, na capital mineira, né, fazendo minhas especializações, né. E em 2005 eu retornei para Vitória, e são 15 anos, então, na Praça de Vitória, onde a gente já reside aqui nesse período todo e também trabalha num mercado bastante competitivo, bastante saudável, um nível de cirurgia plástica em Vitória, eu sempre falo isso, que é um dos melhores que eu tenho conhecimento, né? São bons cirurgiões, é uma praça muito boa, muito recheada de bons cirurgiões. Então, conta agora para a gente como está o andamento das consultas, dos procedimentos cirúrgicos, como foi o início da pandemia, as medidas adotadas. Então, logo quando começou o início dos primeiros casos de coronavírus aqui no Espírito Santo, aqui no Brasil, né? Houve a recomendação do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, para que houvesse, então, a interrupção, né, aquela interrupção das cirurgias eletivas, a interrupção de algumas atividades, da maioria das atividades, né, e perdura, de certa forma, até hoje. Mas, naquele momento, então, houve a interrupção das cirurgias. Em meados de abril, no final de abril, houve, então, o retorno, até porque as atividades médicas, elas são bastante, em algumas situações, bastante essenciais. Então, houve naquele momento, então, em meados para o fim de abril, o retorno de atividades de cirurgias eletivas. A cirurgia plástica também retornou, então, às atividades, só que cumprindo protocolos de segurança que a gente conhece aí, né, que são todos conhecidos, e especificamente na medicina, no meio médico, ainda outros cuidados, né, nas questões de marcação de cirurgias com maior tempo cirúrgico, com menor tempo cirúrgico, com menor volume de cirurgias, menor tempo entre uma cirurgia e outra. Existe hoje nas clínicas, nos hospitais, um isolamento entre salas, né? Se você tem 3 salas juntas, você coloca uma sala no meio desativada para que haja um isolamento. Todo aquele protocolo que a gente já conhece de máscara, álcool gel,
existe um protocolo também do paciente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva, estou falando da cirurgia plástica, mas isso acredito que isso repercuta também nas outras especialidades, que é aquela semana que antecede a cirurgia, o paciente ser testado, realizar lá uma mini quarentena bastante rígida para que ele não corra o risco de estar sendo operado infectado, né, naquela janela imunológica em que ele não aparece com sintomas. Então, uma série de cuidados, uma série de medidas para que o paciente possa ter o máximo possível de segurança na cirurgia que ele tem como propósito. E nós sabemos que a pandemia vai perdurar aí por vários e vários meses, possivelmente até o fim do ano que vem. Então, tem que ter aí um plano de convivência com a pandemia, né? Tem sentido aí um pouco mais de confiança dos pacientes? Chegou a cair o número de procedimentos, pessoas desmarcaram. Como está essa questão agora? Porque já tem mais conhecimento sobre a doença, protocolos de segurança, o paciente ele está se sentindo mais seguro, voltando a procurar esses procedimentos? Sim, assim, isso é uma opinião pessoal, mas quando começou lá no início de março, meados de março, a gente não via muito sentido em se interromper as atividades econômicas todas, como foi feito. Especificamente na questão da medicina, das especialidades cirúrgicas, existe até um certo entendimento de que houve, sim, um cuidado extra, porque não se conhecia muito a respeito do vírus. Mas as atividades econômicas, aí eu não vou entrar muito na questão política da coisa, se é o isolamento vertical, o isolamento horizontal, ou qualquer outro tipo, isso a gente deixa para uma outra ocasião. Mas, naquele momento, a gente entende que, lá no comecinho de março, talvez fosse interessante tentar segurar um pouco mais as atividades econômicas. Na questão médica, sim, a gente entende que houve, então, um cuidado maior. Na questão de diminuição de consultas e diminuição de cirurgias, foi natural para todas as especialidades que houvesse, não só por parte dos hospitais e clínicas que diminuíram lá as marcações, interromperam as marcações num determinado momento de cirurgias, mas também dos pacientes que tiveram realmente muito receio em realizar cirurgias naquele momento. Na medida em que o tempo foi passando, em que foi justamente chegando ao conhecimento de todos que esse conceito de que o vírus ele não é algo passageiro, não é algo que vai que vai sumir, que vai desaparecer com o tempo. À medida que isso foi ocorrendo, os pacientes mesmo, eles voltaram a procurar por consultas, voltaram a procurar por realizar cirurgias, lógico, com todas as adequações, todos os cuidados e protocolos, discutindo bastante o caso com os médicos, né, o caso dele pessoalmente com os médicos, se inteirando sobre esses protocolos. Então, os pacientes mesmo, eles entenderam que esse vírus vai fazer parte da rotina, vai fazer parte do nosso dia a dia. Assim como existe um vírus mais comum da gripe, que é o influenza, assim como existe o H1N1, que também é um vírus que promove um quadro gripal muito importante, muito grave, esse vírus vai fazer parte da nossa rotina. E ele não vai desaparecer, ele vai ter lá o período dele de sazonalidade, assim como existem os outros também, e assim que chegar a vacina, esse vírus vai ser essa circulação desse vírus vai ser suprimida, a gente vai entender que esse vírus será realmente abafado. Mas ele sempre vai existir, vai haver lá o momento em que ele vai retornar, e a vacina a gente não sabe ainda sobre a questão se essa imunidade promovida pela vacina que está chegando, ela será uma imunidade permanente ou se uma imunidade parcial, mas o que se entende, se espera que seja uma imunidade parcial, não se sabe ainda ao certo de quanto tempo, se 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas é algo nesse raciocínio aí. E eu acho que sim, aí depois que tudo
chegar nesse ponto, né, de que a circulação do vírus se tornar realmente baixa, como, por exemplo, é a circulação do H1N1, como é o do influenza, aí tudo voltará à normalidade, de fato. As cirurgias serão marcadas como eram antes e tal. Lógico que existirá um legado sobre uma questão de educação das pessoas, sobre a questão de comportamento das pessoas. Isso eu acredito que vai ocorrer, sim, de fato. Mas a questão da marcação, do volume de cirurgias, isso deve se normalizar na medida que ocorrer a vacina e, consequentemente, a supressão e a redução da circulação do vírus. Acha que a perspectiva é alta, assim que normalizar, que pode abrir aí uma oferta muito grande, abrir uma demanda, na verdade, muito grande? Vocês têm essa perspectiva, tanto o senhor quanto os outros colegas? Então, eu hoje, assim, estou falando de uma forma bastante particular, né? Eu opero em dois locais na Grande Vitória, um hospital de grande porte e uma clínica de médio porte, obviamente, porque clínicas nunca são de grande porte, não se tornam hospitais, né? Mas as clínicas em Vitória, que são poucas, na verdade, hoje em dia, né? Hoje tem poucas clínicas em Vitória, mas essa especificamente em que eu opero é uma clínica muito bem equipada, muito bem conceituada na praça e reconhecida já pelo meio médico, pela sociedade. E hoje, pessoalmente, não tenho segurança em operar no hospital que eu opero. Por quê? Porque o hospital é onde existe uma circulação do vírus de forma muito intensa ainda. Lá existe UTI, UTI e as UTIs, né? E as UTIs daquele hospital, assim como de todos os outros hospitais, estão lotadas de pacientes Covid positivo, e os funcionários do hospital normalmente são plantonistas e circulam em outros hospitais. Em clínica, a situação é um pouco diferente. A clínica ela não tem a instalação de UTIs. Né? Não existe UTIs em clínica, e também não é para ter mesmo. Clínica, você tem que ter o suporte para poder manter um paciente estável caso haja algum tipo de intercorrência. Mas UTI não tem sentido UTI em clínica, porque para UTI existir, você tem que ter o paciente grave. Para UTI existir, você tem que ter um pronto-socorro aberto para poder chegar ao paciente grave, ou cirurgias de grande porte que produzem pacientes graves, cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, e não tem nada disso. Em clínica são operados pacientes eletivos, selecionados, pacientes que não têm doença nenhuma, e não teria sentido você colocar UTI em clínica. Então, por esse motivo, as clínicas são, teoricamente, isentas de coronavírus, e aí isso traz uma segurança muito grande para o profissional médico para que opere, então, em ambientes como aqueles. Essa situação é o que a gente tem vivido no momento. Eu tenho contato com todos os colegas cirurgiões plásticos da Grande Vitória, e sempre com relação muito amistosa, e eu tenho colegas que não operam em clínica, que não tem essa circulação, não tem essa rotina de operar em clínica. Então, esses colegas estão operando menos, porque eles operam em hospitais com essa mesma situação que eu citei, e ficam restritos. Não, os hospitais menores, eles estão sendo mais procurados nesse momento. Por quê? Porque justamente a menor circulação de pacientes contaminados, pacientes coronavírus. Então, mesmo o paciente, ele está chegando, ele está entendendo essa situação que a gente tem vivido e tem entendido que as clínicas e os pequenos hospitais hoje são melhores opções do que hospitais de grande porte. E sim, existe uma demanda reprimida, com certeza, por mais que a minha rotina não tenha mudado tanto assim, né? Ainda assim, quando retornar tudo à normalidade, vai ocorrer, com certeza absoluta, vai ocorrer essa demanda será suprimida, com certeza. Ah, sim, bacana. A gente vê, eu andei pesquisando um pouco sobre a sua história, sempre pesquiso sobre os entrevistados e tudo mais, vi que o senhor gosta de participar muito de simpósios, de congressos, está sempre se atualizando e tudo mais. Eu queria então uma opinião de um profissional experiente, que está sempre
aí por dentro do assunto na sua área, sobre os legados, né? Você falou sobre legados aí que ficam para os pacientes, questão de etiqueta respiratória, questão de higiene. Tem algum legado que vai ficar para a área da cirurgia plástica pós-pandemia? A questão, talvez, da telemedicina? Conta um Isso. pouco para a gente, qual é a sua visão Bom, sobre... então, vamos lá. Eu hoje, só porque você tocou nesse assunto, eu atendi 4 ou 5 pacientes pela telemedicina. A telemedicina era desconhecida por mim até pouquíssimo tempo atrás. Houve uma aceitação da telemedicina pelas organizações de saúde, né, em todos os níveis, sobre a questão da telemedicina. Isso possibilitou hoje, para mim, por exemplo, que atendesse 5 pacientes, sendo que 3 do exterior, né, pacientes, 2 dos Estados Unidos, um da Europa. Isso era uma coisa inimaginável, porque no momento em que a gente tinha lá pacientes que queriam consultar e que moravam em outros países, eles mandavam fotografias, conversavam com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp. Então tinha aquela coisa meio caótica, né? E agora não, agora a telemedicina ajuda muito, né? E é uma coisa que está sendo cada vez mais bem aceita pelas organizações de saúde. Então esse é um legado que realmente veio para ficar. Outro legado, realmente, a questão da educação, não só dos pacientes, como das equipes médicas, aquela situação dos aparelhos, do aparelhamento dos hospitais. A gente vive uma situação caótica de saúde aqui no nosso estado, isso não é desse governo, nem do governo passado, é de gerações, né? E isso já é uma coisa que tem ocorrido. Esses respiradores, essas UTIs que foram implantadas, que foram montadas, que foram ampliadas, a gente entende que isso tende a se manter, pelo menos em parte. Eu, eu já trabalhei em muitos locais antes de concentrar toda a minha vida somente com a cirurgia plástica, como eu faço hoje, e eu já trabalhei em SAMU, essas coisas assim. Eu me lembro, quando eu trabalhava no SAMU, né, às vezes, regulando um paciente, a gente tinha muita dificuldade, às vezes, para poder direcionar pacientes graves para UTIs dos hospitais públicos. E, muitas vezes, os hospitais públicos, eles tinham existe a questão de comprar a vaga de UTI nos hospitais particulares, e, às vezes, tinha essa dificuldade também. E aí tinha aquela questão da ordem judicial, que às vezes chegava para a gente não tinha o que fazer, você tinha uma ordem judicial e não tinha para onde encaminhar esse paciente. Então, isso sempre foi assim, sempre no fio da navalha, sempre no limite, desta forma, sempre foi assim. Eu acredito que depois que tudo passar, as estruturas hospitalares elas não se modificaram, mas a ideologia de suporte de suporte intensivo para os pacientes, eu acredito que tenha mudado, sim. Hoje, sim, entende-se, né, que os hospitais têm que ser equipados de forma mais robusta. E isso é inadmissível que a gente viva num país em que a gente tem sempre essa dificuldade nos hospitais públicos, e acredito que essa pandemia tem feito uma abertura muito grande para todos esses lados aí em relação a todas essas condições. Vai deixar uma estrutura aí muito boa para a população depois que isso tudo passar. Agora vamos falar um pouco mais da sua área, da cirurgia plástica, um pouco do seu trabalho. Eu queria que o doutor falasse para um internauta que está com vontade de realizar um procedimento cirúrgico, o que você passa aos seus pacientes nessa primeira consulta, um pouco mais aí do trabalho mesmo, e o que o médico conversa com esse, no caso, um internauta aí que esteja com vontade de realizar um procedimento cirúrgico. Hoje, a gente orienta o paciente, muitos pacientes chegam para a gente, porque, assim, cada médico tem a sua subespecialidade, tem a sua predileção,
E eu tenho uma clínica muito forte para pacientes com cirurgias grandes. Então, os pacientes me procuram para fazer o que a gente chama de cirurgias triplas, que é quando você faz a lipoaspiração, mamoplastia e abdominoplastia, aquela tríade clássica lá, né? A paciente faz uma prótese de silicone, tira a pele, às vezes não, mas sempre mexe nas mamas, depois tem a retirada de pele do abdômen, que pode ser um abdômen total, um mini abdômen, dependendo da situação, e a lipoaspiração também, para complementar isso tudo aí. Essa cirurgia hoje, ela não está sendo realizada mais, por um motivo simples, né? A gente tem que reduzir hoje o tempo operatório. Então, a cirurgia é grande, a cirurgia é de 5 horas, 6 horas, 7 horas, são cirurgias muito grandes. Em tempos normais, a gente faria essa cirurgia sem nenhum problema, mas nessa condição atual, a gente não pode se dar ao luxo de ter algum tipo de complicação, justamente porque os hospitais estão na situação que estão e a gente tem que aumentar ainda mais a segurança do paciente. Então, esse é um protocolo que os hospitais estão seguindo à risca, de não liberação de cirurgias triplas, apenas, no máximo, cirurgias duplas. O paciente vai fazer uma lipoaspiração e uma plástica de abdômen, uma lipoaspiração e uma rinoplastia, uma mama e uma lipo. Então, isso tudo está sendo realizado. Então, apenas uma cirurgia isolada, uma mama, uma lipo. Então, isso é uma forma de reduzir o risco da cirurgia, o risco inerente da cirurgia, porque toda cirurgia tem um risco, e o risco inerente da cirurgia, que é aquele risco que é o risco basal, né, que teria de qualquer forma, mesmo que não houvesse pandemia, que não houvesse nada disso. Então, a gente ainda toma o cuidado de reduzir ainda mais esse risco. E, logicamente, com todos aqueles protocolos que são importantes, que a gente tem falado tanto aí. Agora, tranquilizar o paciente que quer realizar uma cirurgia plástica, né? O médico sempre pensa nisso, em primeiro lugar. Muito mais importante do que qualquer outra coisa é a segurança do paciente. Eu acredito que esse seja o pensamento de todos os colegas da área, né? E o paciente ele tem que confiar no médico. Não adianta pensar de, poxa, eu quero fazer uma cirurgia tripla, doutor. Eu quero fazer cirurgia, eu quero resolver logo o meu problema. Mas o médico está explicando, olha, você tem que entender que a gente tem que pensar primeiro na segurança, na sua segurança. E depois a gente pensa, o paciente pode voltar outra vez depois para poder fazer o segundo tempo da cirurgia, né? Mas realmente tranquilizar os pacientes de que os protocolos estão sendo seguidos, os cuidados estão sendo seguidos, e a gente tem sempre essa prioridade, que é a segurança do paciente em primeiro lugar. É isso. E vou voltar a tocar no assunto do internato. Talvez alguém sentiu vontade de fazer uma cirurgia plástica. O que ele deve tomar a partir daí desta vontade? É fazer a consulta? Como funciona esse processo até que seja realizado mesmo esse procedimento, depois o pós-cirúrgico e tudo mais? Conta sobre esse processo até a finalização dele. Até a mesa de cirurgia. Isso. Cada caso é um caso, então, né? Eu leigo, eu acho que cada caso é um caso, né? De um silicone, de uma rinoplastia, cada processo demora mais ou menos. Assim, tentar sintetizar como que ele funciona, basicamente, né? Não, então, mas via de regra, eu acho que, independente do tamanho da cirurgia, né, cirurgias maiores ou menores, independente também dos cirurgiões, né, do colega cirurgião, claro que existem variantes, né, de acordo com o protocolo de cada profissional, mas a regra básica, né, todo mundo segue a mesma, né, com algumas pequenas mudanças. O paciente procura um médico, hoje em dia é muito difícil o paciente procurar um médico por livrinho de convênio, existem as indicações de outros pacientes e existe também a rede social. A rede social ela é extremamente importante, ela veio para ficar, ela não existe mais, acho que é um consenso de que não, sobre a questão ética da rede social, ela é muito frágil, né? Existem ainda muita especulação no que até onde pode ir, até onde tem que ficar. Então, isso ainda existe essa polêmica muito grande.
Mas a rede social é fato que ela veio para ficar e hoje em dia os profissionais eles se estabelecem no mercado, obviamente pela competência, mas a rede social ajuda a divulgar o bom trabalho. Isso é muito já enfatizado e já muito já denso, acho que na maioria dos profissionais. Então, o paciente procura o médico, ele vai chegar ao consultório do médico, ele vai marcar a cirurgia antes, né? A consulta antes. Ele vai marcar a consulta. Hoje em dia tem a questão da teleconsulta, que pode utilizar ou não. O paciente, às vezes, ele fala, poxa, eu não vou sair de casa, estou me mantendo em casa, estou fazendo home office, então eu vou ficar em casa, eu prefiro ficar em casa, não quero ficar circulando. É algo que eu estimulo, inclusive, nesse momento. Mas o paciente, ele opta, então, pela teleconsulta, ou ele pode também ter a consulta presencial, se ele vai escolher isso aí. E aí ele vai consultar com o médico e ele vai, então, dependendo da negociação, ele vai marcar essa cirurgia na medida do possível aí da agenda do profissional. E essa cirurgia, então, para que ela ocorra, o paciente tem que cumprir uma agenda, tem que cumprir alguns itens. Então, vamos lá. Se o paciente chega, por exemplo, para cirurgias do contorno corporal, né, paciente que vai fazer uma lipoaspiração, o paciente tem que ser orientado a chegar com o peso ideal. O paciente não pode nunca tentar realizar uma cirurgia de contorno corporal com um peso muito fora daquilo que seria o ideal para ele. Então, é lógico, o paciente com sobrepeso é o nosso dia a dia, a gente opera muito paciente com sobrepeso. Mas aquele paciente que está descontrolado, aquele paciente que tem um peso acima e que está ganhando peso, que está naquela ascendência, então esse paciente não deve ser operado, deve ser orientado a procurar um nutrólogo, um nutricionista, um endócrino, para poder regular aquele momento que ele está passando. Excluindo esse paciente, digamos não que chega o paciente lá na condição ideal para que seja operado, esse paciente vai ser examinado, vai ser interrogado, vai se tentar identificar comorbidades ou não, e o paciente, então, não tendo comorbidades, o paciente não tendo... isso eu estou falando, sempre foi dessa forma, mas nesse momento de coronavírus, a gente toma ainda mais cuidados, né, a respeito disso aí, a gente não deixa passar muito, não deixa... a gente toma esse cuidado extra para que não passe nada desapercebido, né? Então, esse paciente ele vai ser interrogado com bastante minuciosidade sobre questão familiar, se esse paciente tem problemas cardíacos na família, se existe diabetes, pressão alta, e tudo bem, esse paciente vai, então, realizar os exames de sangue, os exames cardiovasculares, os exames de imagem que são necessários, dependendo da cirurgia que ele vai fazer. Em alguns casos, assim, no meu caso, na maioria dos casos, eu faço uma solicitação para que esse paciente também passe por um psicólogo, para ver se ele está preparado psicologicamente para realizar uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética, né, para saber o que ocorre numa cirurgia estética. O paciente tem que estar preparado para saber que vai ter uma cicatriz, para saber que vai ter dor, né? Então, isso tudo é muito importante, passar por um psicólogo, um psicoterapeuta. Eu tenho isso na minha rotina, eu faço isso, e eu percebi que depois que eu tomei essa atitude, os pacientes eles chegam muito mais bem preparados para a cirurgia. Então, passou pela anamnese do médico, passou pelos exames, fez os exames, está tudo bem, fez a avaliação psicológica, esse paciente tem que passar por um cardiologista também para emitir lá o risco cirúrgico, né, que é justamente a chance desse paciente ter algum tipo de problema na cirurgia. Então, o cardiologista, o clínico geral, ele vai fazer o risco cirúrgico desse paciente, vai identificar que esse paciente é apto para a cirurgia, e esse paciente, então, ele finalmente, ele vai como última etapa, ele vai passar pelo anestesista. O anestesista vai fazer uma consulta com ele, que é ali o último estágio antes de chegar na cirurgia. E o anestesista, então, vai avaliar para ver se está tudo bem com esse paciente, vai conferir todos os exames, vai ver se esse paciente está tomando algum remédio, se ele usou algum tipo de droga, se ele... Então, o anestesista faz uma última consulta bastante minuciosa, bastante coerente, sobre as questões técnicas da área de anestesia também, preparando a anestesia, se esse paciente ele vai ser
conduzido para uma anestesia de bloqueio na coluna, que é aquela da injeçãozinha na coluna, ou se ele vai fazer uma intubação orotraqueal, aí tem que ver a abertura da boca, se o paciente consegue abrir a boca para poder fazer a intubação. Isso tudo é muito importante que seja avaliado. Não, às vezes não pode se deparar na hora de intubar o paciente com uma questão de restrição técnica, né? Então, isso tudo é avaliado, e aí sim, o paciente obviamente já está com a cirurgia dele marcada, mas que se houver algum tipo de atropelamento nesse meio desse caminho aí, a gente vai, então, suspender a cirurgia ou jogar para um outro momento, mas via de regra, raramente a gente chega a esse ponto, né? Às vezes tem alguma coisinha que está fora do contexto ali, mas a gente consegue resolver, né? É mais ou menos assim que o paciente chega na mesa de cirurgia. Bacana, legal. Queria agradecer, então, a participação. A gente está chegando aqui já no fim da nossa entrevista. Pode ficar com as considerações finais. Muito obrigado pela entrevista, contou tudo o que a gente precisa saber sobre a cirurgia plástica em tempos de pandemia, também em tempos normais, que a gente passe por isso logo, doutor. Muito obrigado. Deus quiser, a gente está torcendo para isso e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Todo mundo, todos os cidadãos e os órgãos públicos também. Esse entrevistado desta vez foi o doutor Júlio Riva Neto, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E você confere essa e outras notícias, informações e entrevistas no movimentoonline.com.br. Até uma próxima.